Já adentrando ao tema específico, né, do recurso em si, é sempre conveniente examinar um instituto partindo, né, da sua denominação, se essa palavra ela traz alguma relação direta com aquilo que quer exprimir. Muitas vezes isso acontece, e geralmente é o que ocorre, mas algumas vezes nós temos denominações totalmente dissociadas daquilo que, daquilo que o Instituto representa. No caso do recurso, não. Nós temos uma denominação que é bem adequada à finalidade do Instituto. A palavra recurso, como os senhores sabem, ela tem origem latina, vem de recursos, e significa retornar ao curso, refazer o caminho. Então, por meio do recurso, é justamente o que ocorre com o processo. O processo que significa uma sequência concatenada, coordenada de atos num determinado espaço de tempo, ele é, em princípio, refratário ao retorno de fases já ultrapassadas. Um instrumento que permite esse retorno é justamente o recurso. O que faz o recurso? O recurso faz com que o processo retorne ao momento anterior ao que foi proferida aquela decisão, para que se faça um reexame. Embora, né, esse reexame, obviamente, pressuponha a existência da decisão. Então, o conceito de recurso, existem vários, né? Mas seguramente o melhor é o do professor Barbosa Moreira. Se o legislador um dia optar por fazer uma interpretação autêntica do que seria recurso, seguramente essa interpretação passaria pelo conceito do professor Barbosa Moreira, que ele diz que o recurso é o remédio voluntário e idôneo a ensejar, no mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se impugna. Do recurso do professor Barbosa Moreira é possível extrair todas as características do recurso, enfim, apresentar uma aula completa sobre o tema, e é isso que a gente pretende fazer aqui, nessa primeira parte. Quanto à natureza do recurso, o que é o recurso? Se os senhores consultarem a maior parte dos doutrinadores, vão perceber que poucos são aqueles que enfrentam o problema da natureza do recurso. A maioria se limita a dizer que o recurso é um meio, que o recurso é um instrumento, mas não enfrentam a questão da essência. O que é o recurso na essência? Em verdade, na sua essência, o recurso ele é um desdobramento do direito de ação ou do direito de defesa, porque ele é uma manifestação de vontade no sentido de obter uma tutela jurisdicional. Diferente do direito de ação, em que o demandante se dirige ao Estado juiz para propor uma pretensão, no recurso, o demandante se dirige ao Estado juiz para pedir um desdobramento desse pedido já formulado ou na petição inicial ou quando se defendeu. Por isso que o recurso é considerado, ele tem a mesma natureza do direito de ação e do direito de defesa. De certa forma, é um direito de pedir a tutela jurisdicional. Em situações bem particulares, naturalmente, porque já existe uma relação processual em curso. Bom, destrinchando o conceito do professor Barbosa Moreira, nós podemos extrair essas características. A primeira delas, a voluntariedade. Na parte do conceito em que ele fala que é um remédio voluntário, ou seja, o elemento anímico, o elemento intencional, volitivo mesmo, ele é integrante da estrutura do recurso. Não existe recurso sem vontade do recorrente. De maneira que, de plano, nós podemos retirar a natureza recursal do instituto do reexame necessário. Se o reexame é necessário, ele opera-se por força de lei, é evidente que ele não tem natureza recursal. Então, aquela denominação já superada, felizmente, né, na doutrina, mesmo em âmbito do processo penal, de o recurso de ofício, ele não tinha natureza recursal. Até mesmo por diversos argumentos, né? A doutrina costumava fazer severas críticas à denominação recurso de ofício, porque, primeiro, esse tal recurso de ofício seria interposto por pessoa que não tem legitimidade para recorrer, que seria o juiz. O juiz, não sendo parte, nem terceiro e nem fiscal da lei, ele não tem legitimidade para recorrer. Segundo, seria um recurso interposto por quem não é parte, não tem interesse, portanto, e tão pouco, aliás, quem não tem legitimidade, e tão pouco teria interesse, porque que interesse teria o julgador
que sua decisão fosse reformada? Ora, para que a decisão dele fosse reformada, bastaria que ele proferisse uma decisão em outro sentido. Então, a doutrina fazia severas críticas a essa denominação recurso de ofício, e essa terminologia totalmente inadequada foi substituída pela terminologia de reexame necessário ou obrigatório, que está previsto no artigo 475 do Código de Processo Civil, que na sua versão originária, o reexame necessário contemplava situações que envolviam interesse fazendário e também havia previsão do reexame necessário para as sentenças que anulavam o casamento. Então era possível, ainda era possível naquela versão original do Código, dizer o seguinte: dada a relevância econômica e ou social da causa, o legislador submete como condição de eficácia da sentença a sua confirmação pelo tribunal. E o Instituto ganhava áreas de constitucionalidade. Com as sucessivas reformas, e até é bem verdade que com a inserção entre nós do Instituto do Divórcio, não fazia muito sentido controlar a eficácia de sentença que anulava o casamento, né, porque a sentença que anulava o casamento ela ganhava uma importância maior, porque não havia o divórcio entre nós. Então, a única maneira de desfazer o casamento era pela morte ou pela anulação do casamento. A anulação do casamento assumia uma importância social muito grande. Daí, o controle maior sobre as sentenças que anulavam o casamento. Com a inserção do divórcio, ainda mais nos parâmetros atuais, não há qualquer sentido em submeter essas sentenças que anulam o casamento a um crivo do duplo grau de jurisdição. Em decorrência, com a retirada desse dispositivo que contemplava, vamos dizer assim, o interesse individual no Instituto, sobrou apenas o direito fazendário, ou seja, o reexame necessário das sentenças que causam gravame à fazenda pública, em maior ou menor intensidade. A recente tendência legislativa foi de diminuir os casos de cabimento de reexame necessário. Entretanto, com a permanência apenas do interesse da fazenda, já existem doutrinadores de nome que sustentam a inconstitucionalidade do reexame necessário por conta da violação do princípio da isonomia. Mesmo porque uma pesquisa histórica na doutrina sobre esse tema vai mostrar que os principais argumentos a favor do reexame necessário eram que a fazenda pública tinha maior dificuldade de se defender, muitas vezes os pequenos municípios eram entregues a profissionais que não tinham o devido preparo pessoal para lidar com o interesse da fazenda, que a fazenda pública, quando sucumbe, envolve o interesse público, enfim. Esses argumentos eles vão se perdendo no tempo, uma vez que hoje a gente sabe que a fazenda pública, de um modo geral, é bem representada judicialmente, os grandes municípios, principalmente, contam com profissionais bastante capacitados, não há essa efetiva dificuldade maior de defesa, então a tendência desse instituto é de realmente se extinguir. No entanto, nós temos um posicionamento jurisprudencial dominante no sentido do cabimento do reexame necessário. E quando a sentença está sujeita a reexame necessário, se o juiz não determinar a remessa, a sentença não transita em julgado. O recurso ele se desenvolve no mesmo processo. Então, daí a expressão, né, na mesma relação processual. Nisso, o recurso difere dos instrumentos autônomos de impugnação, que pressupõem o trânsito em julgado, como a ação rescisória, né, a própria ação anulatória. Em determinadas situações específicas no processo civil, o mandado de segurança. No processo penal, existe a possibilidade do habeas corpus, mas esses institutos eles não têm natureza recursal, eles são ações autônomas de impugnação. Para que haja recurso, é necessário que exista relação processual. Se a relação processual já se extinguiu, ainda que se trate de um meio de impugnação, esse meio não terá natureza recursal. Porque com o recurso, os propósitos do recurso. Por meio do recurso, a parte pode postular a reforma da decisão. Em direito processual, essa expressão reforma ela tem sentido técnico. Reformar uma decisão significa modificar o seu conteúdo de direito material. Então, quando a parte pretende a reforma da decisão, ela está invocando um erro injudicando, um erro de julgamento. Ela está sustentando, em resumo, que aquela decisão recorrida não fez justiça ao caso concreto. Bom dia. No que concerne a correta aplicação do direito material. Ela deve ser modificada, portanto, de procedente para improcedente ou o inverso.
Também o recurso se presta à invalidação da decisão. O termo invalidar, ou cassar, ou ainda anular a decisão, ele tem sentido de reconhecer não um erro de julgamento, mas um erro de condução do processo, um erro improcedendo, por questões estritamente processuais. Aí, nesse caso, por exemplo, a alegação de que a decisão judicial não está devidamente fundamentada, isso é motivo de cassação, ou ainda não observou o rito processual, ou sacrificou o direito de defesa, ou contraditório. Bom dia, doutor. Nesse caso, a decisão será cassada ou invalidada, ou ainda anulada. Situação interessante prende-se às consequências dessa reforma ou dessa invalidação. A situação mais simples é a da reforma. Ocorrida a reforma da decisão recorrida, o acórdão que a reformou substitui a sentença como título judicial. Então, o acertamento da relação litigiosa passa a se dar pelo acórdão. Então, a sentença julgava, por exemplo, procedente o pedido do autor para reconhecer-lhe o direito a uma indenização, e o acórdão ou suprimiu esse direito ou mitigou esse direito de alguma forma. Com o trânsito julgado do acórdão, o que representa o acertamento da relação litigiosa? O acórdão. Ele é o título executivo, que estará sujeito a cumprimento. O acórdão, não a sentença. Há uma perfeita substituição da decisão recorrida pelo acórdão. Agora, nos casos em que a sentença ou a decisão recorrida é anulada, ela é retirada da relação processual, de maneira que a tendência natural, né, a consequência imediata e lógica e esperada, até mesmo em homenagem ao princípio do duplo grau de jurisdição, é que os autos retornem para que o juízo aquó profira outra decisão, dessa vez sem aquela mácula, sem aquele vício. Há uma vinculação do juiz na sua atuação no que concerne ao reconhecimento daquele vício. Não pode o juiz aquó insistir. Bom dia. Bem, esclarecimento ou integração da decisão. O professor Barbosa Moreira, seguramente, ao inserir essas expressões no seu conceito, no seu famoso conceito de recurso, ele o fez tendo em conta o recurso de embargos declaratórios, né? Porque os embargos declaratórios, eles se prestam justamente a esclarecer ou integrar a decisão, constituindo um importante instrumento de asseguramento dos dois principais requisitos de uma decisão judicial. No capítulo da sentença, não está no nosso tema, mas os senhores podem se recordar que o legislador, erroneamente, ele fala que são requisitos da sentença, salvo engano, no artigo 458, o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Na verdade, esses não são os requisitos da sentença, essas são as partes da sentença. A sentença é um documento formal que contém um relatório, uma fundamentação e uma decisão. Os requisitos da sentença são certeza e clareza. Então, toda sentença, todo provimento judicial, sentença ou acórdão, ele deve ser certo e claro. E para assegurar essa certeza e essa clareza, existe um instrumento interessante, que tem natureza recursal, que são os embargos de declaração. Então, sempre que o julgado for omisso, obscuro ou contraditório, a parte pode opor embargos de declaração. Então, os embargos são opostos, ou seja, eles são dirigidos ao próprio órgão prolator da decisão, e a finalidade dos embargos é justamente essa: sanar, afastar aquele vício que impede a compreensão do julgado.